Notícias ruins para o futuro da humanidade foram vistos dentro da maior amostra de meteoro aberta pela NASA. Nós vivemos em um universo vasto e misterioso, onde as estrelas não passam de poeira em meio à imensidão do cosmos, e dentro deste cenário magnífico um grande problema surge. E se você chutou que é a efemeridade da vida, você está errado. Há algo muito alarmante que é sustentado por uma teoria assustadora que vem ganhando força entre os cientistas. Ela sugere que a abundância de vida no universo pode não ser o sinal esperançoso que muitos de nós desejamos, mas sim um prenúncio sombrio para o destino da humanidade. Segundo essa perspectiva, se o cosmos está repleto de vida, isso poderia indicar que todas as civilizações inteligentes estão fadadas à autodestruição. Por que não encontramos outros seres inteligentes? Talvez porque todos acabem seguindo o mesmo caminho fatal. Assim, descobertas recentes de carbono e água em outros planetas, embora excitantes, podem ser paradoxalmente más notícias. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever e ativar as notificações. Esses elementos essenciais à vida sugerem que ela não é um fenômeno raro e precioso, mas sim algo comum, aumentando a probabilidade da terrível teoria de que a vida inteligente está destinada a se aniquilar. Mas afinal, o que estava dentro do meteoro? Até o final do vídeo nós lhe contaremos com precisão. A missão Osiris-Rex, lançada pela NASA, propôs-se a enfrentar o desconhecido com uma audácia que beira a ficção científica, mas com fundamentos rigorosamente ancorados na ciência. Seus objetivos eram claros e complexos: coletar amostras do asteroide Bennu, caracterizar sua composição e avaliar o risco que ele pode representar para a Terra. O sucesso desta missão poderia abrir novos caminhos para entender as origens do Sistema Solar e, por extensão, as origens da vida no planeta. Após uma jornada interplanetária de mais de 2 anos, a Osiris-Rex chegou ao seu destino em agosto de 2018. A aproximação ao asteroide Bennu foi meticulosamente planejada, com uma série de manobras orbitais que testaram os limites da engenharia espacial e do controle remoto. A nave não apenas orbitou o asteroide, mas também mapeou detalhadamente sua superfície, procurando o local ideal para a coleta de amostras. Este mapeamento foi crucial, pois Bennu apresentava um terreno repleto de pedregulhos e regiões potencialmente perigosas para a operação de coleta. O momento mais crítico da missão ocorreu quando a Osiris-Rex utilizou seu mecanismo inovador de coleta de amostras, o TAGSAM, Touch and Go Sample Acquisition Mechanism. Este dispositivo foi projetado para tocar brevemente a superfície do asteroide e disparar um jato de nitrogênio, agitando o material superficial que seria capturado pelo coletor da sonda. A operação, realizada em outubro de 2020, foi um verdadeiro balé tecnológico executado a milhões de quilômetros da Terra e exigiu precisão absoluta. A coleta foi um sucesso, marcando a primeira vez que uma missão norte-americana trouxe amostras de um asteroide de volta à Terra. O retorno dessas amostras, previsto para 2023, prometia não apenas avançar nossa compreensão sobre os corpos celestes primitivos, mas também sobre como proteger nosso planeta de potenciais impactos futuros. Quando a Osiris-Rex fez seu delicado e histórico contato com o asteroide Bennu, no local designado como Nightingale, um cenário de tensão e expectativa se desenrolava a milhões de quilômetros da Terra. Nightingale, um local relativamente claro em meio a um vasto oceano de pedregulhos, foi escolhido após meticuloso mapeamento por oferecer uma amostra representativa do asteroide. Nesse momento crítico, a sonda executou uma manobra complexa, tocou a superfície e disparou uma carga de gás nitrogênio, cuja explosão causou a agitação do material superficial de Bennu, permitindo que a poeira e os pequenos pedregulhos fossem capturados pelo mecanismo de coleta. Para surpresa e júbilo das equipes de cientistas, a quantidade de material coletado excedeu todas as expectativas. Inicialmente projetada para recolher um mínimo de 60 gramas, a sonda conseguiu garantir cerca de 300 gramas de amostra, 5 vezes mais do que o mínimo necessário e uma quantidade significativa para análises futuras. Esta coleta abundante foi um marco, pois prometia uma riqueza de dados sobre a composição e a história de Bennu. No entanto, nem tudo ocorreu sem percalços. O sucesso da coleta trouxe um desafio inesperado. Rochas maiores presas no mecanismo de fechamento da cápsula impediram uma vedação completa, resultando na perda de parte do material precioso. Diante dessa situação crítica, a equipe da missão enfrentou um dilema técnico significativo. A decisão foi tomada rapidamente. Ao invés de tentar medir a quantidade de amostra coletada, o que era o plano original e poderia resultar em mais perdas, optou-se por selar imediatamente a cápsula. Esta decisão pragmática, embora frustrante por não permitir a medição imediata da amostra, foi vital para preservar o máximo de material possível.
Ao selar a cápsula rapidamente, a NASA garantiu que a maior quantidade de amostra possível retornasse à Terra, onde poderia ser analisada com todo o rigor científico necessário, desvendando os segredos guardados por Bennu por bilhões de anos. Após o sucesso da coleta de amostras no asteroide Bennu, a OSIRIS-REx embarcou em sua jornada de retorno à Terra, uma viagem meticulosamente planejada que testou a precisão da navegação espacial. Ao se aproximar do planeta, a cápsula contendo as amostras foi liberada da nave-mãe, iniciando uma entrada dramática e altamente técnica na atmosfera terrestre. Em setembro de 2023, a cápsula reentrou na atmosfera terrestre, protegida por um escudo térmico projetado para suportar as intensas temperaturas geradas pelo atrito atmosférico. O pouso ocorreu no Utah Test and Training Range, onde a cápsula foi habilmente recuperada, marcando o final de sua épica viagem espacial e o início de uma nova fase de investigações científicas. Com a cápsula seguramente em solo, a NASA procedeu à abertura deste container espacial, revelando a maior amostra de asteroide já coletada. A expectativa era alta e o momento da abertura foi carregado de tensão e esperança. Ao removerem a tampa da cápsula, os técnicos encontraram não apenas a esperada abundância de material asteroidal, mas também uma quantidade surpreendente de poeira e detritos dispersos pelo convés de aviônica, o que não havia sido previsto. Este peso adicional de poeira e detritos era uma evidência de que a coleta havia sido mais bem-sucedida e caótica do que se imaginava. Os cientistas enfrentaram desafios significativos ao lidar com a poeira e os detritos encontrados. A presença destes materiais no convés de aviônica requereu técnicas especializadas de manipulação e limpeza para evitar danos aos sensíveis equipamentos eletrônicos. A equipe teve que ser extremamente cautelosa, utilizando ferramentas e procedimentos precisos para remover cada partícula de poeira sem comprometer a integridade das amostras ou a funcionalidade dos sistemas. Além disso, a importância de cada fragmento de material coletado era imensa, levando à necessidade de uma documentação e catalogação meticulosa. Cada partícula de poeira e cada fragmento de detrito foram cuidadosamente analisados e registrados, refletindo a relevância científica destes materiais não apenas como amostras de um corpo celeste primitivo, mas também como testemunhas do ambiente extremo do espaço. Esta abordagem meticulosa não só maximiza o valor científico das amostras coletadas, mas também garante que futuras gerações de cientistas possam continuar a extrair conhecimento deste tesouro cósmico. Com as amostras de Bennu agora em segurança na Terra, as expectativas para análises futuras são altas, antecipando revelações profundas sobre o asteroide e, por extensão, sobre o sistema solar primitivo. Cientistas de todo o mundo preparam-se para aplicar uma gama de técnicas analíticas avançadas, desde a espectroscopia de massa até a microscopia eletrônica, para decifrar a composição química e mineralógica das amostras. Estas análises prometiam desvendar a história geológica de Bennu, incluindo os processos que o formaram e as alterações que sofreu ao longo de bilhões de anos. Através desses estudos detalhados, espera-se obter insights sobre os processos de acreção e os impactos que contribuíram para a formação dos planetas do nosso sistema solar. Os asteroides como Bennu são considerados cápsulas do tempo, preservando a composição do nebuloso protoplanetário a partir do qual o sistema solar se formou. Portanto, analisar essas amostras pode fornecer pistas críticas sobre as condições iniciais que deram origem aos planetas e, por consequência, aos ambientes que podem sustentar a vida. Além disso, o estudo de asteroides tem um significado especial no entendimento da formação planetária e da origem da vida. Estes corpos celestes frequentemente preservam moléculas orgânicas complexas, consideradas blocos de construção essenciais da vida. Ao estudar essas moléculas dentro das amostras de Bennu, os cientistas podem ganhar visões importantes sobre como os ingredientes para a vida podem ter sido entregues à Terra. Afinal, a análise das amostras de Bennu não é apenas uma questão de curiosidade científica, ela possui implicações profundas para a astrobiologia e a pesquisa de exoplanetas. As descobertas trazidas pela missão japonesa Hayabusa 2 do asteroide Ryugu oferecem um exemplo concreto da riqueza científica contida nos asteroides. As amostras retornadas por essa missão revelaram a presença de moléculas orgânicas complexas, incluindo aminoácidos, componentes fundamentais para a vida conforme a conhecemos. Estes achados são significativos, pois corroboram a hipótese de que os asteroides podem ter sido vetores cruciais na entrega de materiais orgânicos essenciais para o desenvolvimento da vida na Terra. Este tipo de descoberta reforça a importância das missões de retorno de amostras, como a OSIRIS-REx,
ao demonstrar que esses corpos celestes podem conter respostas às perguntas fundamentais sobre as origens da vida e a formação do sistema solar. Dando continuidade à exploração de asteroides, a NASA já planeja a próxima etapa dessa jornada com a missão OSIRIS-APEX, que se concentrará no estudo do asteroide Apophis. Este asteroide tem atraído atenção mundial devido à sua proximidade com a Terra e ao pequeno risco de impacto previsto para 2068. Apophis oferece uma oportunidade única não só para estudar a composição de um asteroide potencialmente perigoso, mas também para testar tecnologias que poderiam um dia ser usadas para desviar um asteroide em rota de colisão com a Terra. A missão OSIRIS-APEX, prevista para coincidir com a aproximação próxima de Apophis em 2029, é parte essencial dos esforços contínuos de defesa planetária. Esta missão não apenas proporcionará dados valiosos sobre a composição e a trajetória de Apophis, mas também servirá como um ensaio para futuras tecnologias de mitigação de asteroides. Através dessas missões, a humanidade não só expande seu conhecimento sobre o cosmos, mas também desenvolve as ferramentas necessárias para proteger seu próprio planeta. A missão OSIRIS-APEX é estrategicamente desenhada para avançar significativamente nossas capacidades de defesa planetária ao avaliar a ameaça que asteroides como Apophis representam para a Terra. Um dos objetivos principais dessa missão é a obtenção de dados precisos sobre a órbita, composição e características físicas de Apophis, que serão cruciais para modelar estratégias eficazes de desvio de asteroide. Essa missão não só nos permitirá entender melhor a dinâmica dos objetos próximos à Terra, mas também testar tecnologias que um dia poderiam ser empregadas para alterar o curso de um asteroide, prevenindo possíveis catástrofes. A análise das amostras coletadas do asteroide Bennu pela missão OSIRIS-REx da NASA revelou descobertas fascinantes e confirmou a presença de ingredientes fundamentais para a vida. As amostras de Bennu, que chegaram à Terra em setembro de 2023, estão sendo estudadas intensivamente para desvendar os segredos de sua composição rica e complexa. Os primeiros estudos indicam que Bennu contém uma quantidade significativa de rególito carbonáceo, que é extremamente escuro e inclui partículas que variam desde pó submicrônico até pedras de tamanho considerável. Essas amostras também mostram alteração aquosa substancial, o que é um forte indicativo da presença de água no passado do asteroide. Além disso, foi sugerido que Bennu pode até ser um fragmento de um antigo mundo oceânico, ampliando ainda mais o mistério sobre sua origem e composição. A equipe científica tem enfrentado desafios técnicos, como parafusos emperrados que inicialmente impediram o acesso total à amostra. No entanto, soluções inovadoras permitiram que extraíssem uma quantidade maior de material, cerca de 70 gramas, além do pó fino coletado inicialmente. Este processo meticuloso de análise está em andamento e promete revelar mais sobre os processos geológicos e químicos que podem ter contribuído para a formação do nosso sistema solar e talvez até sobre a origem da vida na Terra.